palavra, o simbólico, os recursos que ela tinha, né, que eram os desenhos, as dramatizações, as histórias, os livros que ela foi montando, as frases que ela pedia que eu escrevesse. Foi dessa forma que ela foi elaborando a angústia de separação. Muito obrigada. Anuncio de imediato, então, a palestra de Rodolfo Pamplona Filho. Com a palavra. Boa noite. Eu quero dizer que é um prazer enorme voltar a Porto Alegre. Eu estou me tornando gaúcho, né, por carinho, por afeto e por construir uma família gaúcha, ainda que só pelo afeto. E para mim é um prazer voltar aqui, atendendo convites de Jamile, de Melissa, de Laura, né, essas meninas maravilhosas, essas meninas super poderosas que organizam esse evento sensacional. E eu vou conversar com os senhores ou com as senhoras nesse momento sobre o tema da alienação parental além da lei, mas na perspectiva da poesia. Eu não se preocupe, eu não vou cantar, não farei striptease, assim, não será essa a intenção da noite, embora não haja problema, temos qualquer negócio depois, né? Mas qual é a ideia específica de trabalhar hoje com os senhores? Assim? Especificamente falar sobre alienação parental além da lei. Qual a proposta dessa mesa? Qual a proposta desse trabalho? O que se quer dizer quando se propõe a falar além da lei? Isso é um fenômeno muito interessante, isso é algo extremamente importante. Por quê? Porque na verdade a compreensão de um determinado fenômeno, mesmo quando ele está amplamente disciplinado por textos normativos, ele não deve se limitar a uma perspectiva jurídica estrita. Ele não deve se limitar a uma única visão. E essa é a ideia de se falar sobre alienação parental além da lei. Por quê? Porque os fatos da vida, eles vistos, né, como fenômenos, né, de uma visualização transdisciplinar, eles exigem justamente um olhar menos arraigado de uma ditadura de uma linguagem única. Por quê? Porque é preciso olhar e ter um cuidado de uma visão visceralmente mais sensível, né? E por isso mais próxima às peculiaridades e idiosincrasias do conviver humano. Por que eu estou falando isso? Na verdade, para explicar um pouco o que é que um juiz do trabalho fala num seminário de alienação parental sobre poesia. Na verdade, porque esta investigação é algo que está cada vez mais próxima da minha vida, em função de determinadas opções acadêmicas que fiz. Eu estou enfrentando, e isso para mim é uma grande honra, né? Nos estudos de pós-doutorado aqui na PUC do Rio Grande do Sul, né? Sob a orientação do professor Ricardo Aroni, que nos dá a honra da sua presença aqui para nos prestigiar, essa figura. Na Bahia a gente diz uma figuraça, seria assim, mas essa figura sensacional, né? E qual o trabalho que estou fazendo sob a orientação dele? Justamente as interfaces do direito e da arte. E isso para mim é um prazer enorme, sabe? Eu tive a oportunidade de levar Ricardo para palestrar lá na Bahia, num seminário sobre direito e arte, e tive a oportunidade de anteontem falar no grupo Prismas, que ele coordena lá na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e para falar, em primeiro lugar, que eu não sou maluco. Sério mesmo, a gente tem que começar falando, eu não sou maluco. Por quê? Porque a primeira... Note, vamos falar numa conversa aqui... Sabe coisa? Eu não quero falar sentado, não. Estou fazendo um esforço desgraçado para ficar quieto. Não, meus amigos, eu vou voltar a falar do meu jeito mesmo. Eu estava tentando me comportar, mas eu não consigo. Né? E nesse ponto é preciso compreender que...
Ah, pode passear aqui à vontade, vou dar uma passeada aqui. Né? Mas aí o rapaz vai como assim, porque você promete que não vai ser bullying não, tá? Mas eu vou dar uma volta. Então, nesse ponto, eu quero conversar com vocês, né? Porque o que eu quero falar? Quando eu falo especificamente sobre direito e arte. Na verdade, eu vou lá, não se preocupe em não chorar, né? Sobre direito e arte. Quando nós trabalhamos esse tema, né? Quando eu disser, eu vou querer fazer e realmente essa renascer da arte em minha vida foi muito culpa do IBDFAN, dessa atuação, as chamadas palestras cantadas, a questão de tentar, através da arte, através da música, trabalhar isso, que a doutora Dilma aqui, né, trabalhar a música para passar a mensagem jurídica. Né, eu comecei a perceber que trabalhar isso em estudos de pós-doutorado seria algo bastante interessante para enfrentar, né, um problema, que é primeiro superar um preconceito. Né? A gente tem tradicionalmente, quando fala de um tema jurídico, sempre a perspectiva de estar trabalhando com um tema muito chato. Né? As pessoas acham que é preciso ter, ou no mínimo rebolar, para que a plateia não durma numa palestra jurídica depois de 30 minutos de discussão. Então, realmente, eu prometo aos senhores, se algum dos senhores dormir, eu vou começar a tirar a roupa para subir nas mesas, pentear o cabelo, ou fazer alguma coisa, né? Salto o cabelo, fazer alguma coisa que possa permiti-los prestar atenção. E essa é a ideia básica. Por quê? Porque é um problema de comunicação. Né? Nós queremos levar uma determinada mensagem e não alcançamos as pessoas. Por quê? Porque as pessoas literalmente dormem. Né? Tem aquela frase básica, você encontra uma moça bonita e diz assim: nós já dormimos juntos. É naquele congresso, a gente sentou lá, estava chato. Né? Então, mas por quê? Porque de fato eu preciso compreender esse tipo de questão. E quando eu condizo, é preciso tentar verificar que há muito mais de arte do direito do que se possa imaginar na nossa filosofia. E quando eu comecei a pesquisar, escrever, refletir sobre isso, eu vi que eu não era maluco. Por quê? Porque eu não era o único. Né? Não estava lá, não está imagining. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer. Não vai existir. Né? Mas nesse ponto, né, eu não sou o único. E não somos os únicos. Nós podemos ser estranhos. Eu achei o máximo. Quando eu cheguei lá no Prismas, eu era o homem com o cabelo mais curto. E olha que não é pequeno. Né? Eu olhava lá e dizia assim: meu Deus, por quê? Porque, e olha, eu sou juiz há 18 anos. Né? Já choca o fato de você ser juiz e as pessoas olham assim: esse, né? Esse aí. E quando tá com a barba ainda parecendo, sei lá, um muçulmano, fica uma beleza, né? Bota assim, tira o bigode, fica a barba, aí é uma beleza. Fica Abraham Lincoln na época assim, né? Mas por que eu tô brincando falando com isso? Ô, amor, tudo bom? Certinho? Que bom te ver. Aqui. A vida só tem graça com amor, e esse é o amor de Deus, né? Mas também nosso, né? É um amor compartilhado. E nesse ponto, por que eu digo que esse é um tema interessante? Porque, na verdade, a ideia da interface do direito à arte não tem sido estudada especificamente só por Arone e agora por mim, mas nós verificamos núcleos disso em vários pontos do Brasil. Né? A Universidade Federal da Paraíba tem especificamente produções no campo da metodologia da pesquisa sobre direito e arte. A Universidade Federal de Minas Gerais tem núcleo de pesquisa específico sobre direito e música. Né? Inclusive com o programa de TV aqui, na Unicinos, o Lênio, né? A ideia de direito e literatura. Né? Ou seja, eu não estou falando de uma conversa de maluco. É claro que se você é apegado a um único discurso, se é apegado a uma única forma, se lhe ensinaram um abecedário, como é que fala no meu tempo? Um alfabeto, e você só consegue ler sobre aquele alfabeto, lamenta-se. Você tem uma visão limitada da vida. Mas é preciso compreender que há muito mais a fazer. E falar sobre direito e arte comumente, quando a gente fala sobre direito e arte, as pessoas fazem aquele estranhamento, né? Olha assim, que coisa maluca, né? Porque as pessoas já afirmam de cara: olha, o direito seria uma ciência objetiva e a arte uma ciência subjetiva. Essa afirmação já contém em si uma premissa ideológica de que o direito seria ciência.
e que arte também seria. Só que num campo, e é uma premissa fundamental para construir isso, né, é tentar entender que cargas d'água seja ciência para poder evitar um distúrbio de comunicação. Mas, partindo do pressuposto que o seja, já que não há tempo para a gente fazer uma abordagem disso, vamos partir do pressuposto de que direito e arte sejam ciências, né, como um instrumental técnico para a compreensão sistemática e metodologicamente adequada de uma determinada realidade. A ideia de afirmar o direito como uma ciência meramente objetiva é falsa. Absolutamente falsa. Mais do que isso, preconceituosa, né? Porque não existe ciência humana que seja exclusivamente exata. Ciência é uma caixinha de surpresa, e o direito também. E o direito está em constante evolução, e eu digo isso com liberdade. Eu completarei agora, dia 10 de julho, né, 18 anos ininterruptos como magistrado, né, e eu fui juiz muito cedo, fiz juiz com 23 anos, vou fazer 41 agora. E naquela época não tinha interstício, né, então eu fui juiz com 5 meses de formado. Mas esse é um dado importante para compreender esse tema. Por quê? Porque hoje eu não conto mais história para meus alunos. Eu sou testemunha da história. Eu conto para eles mudanças da jurisprudência, mudanças do entendimento predominante, sem necessidade de mudança de lei. Perceba quando eu discutia, o nosso excelência falava sobre guarda compartilhada, muito antes da lei mudar e estabelecer como regra geral, os juízes já tomavam à frente da história e dizer, não, isso aqui parece mais razoável para a criança. Perceba que se o direito é o último vagão do trem da história, às vezes a legislação é o último banco deste vagão. E é preciso compreender que há vários temas que é preciso ir além da lei. Além da lei. E essa evolução, essa transformação, ela modifica a sociedade. Na verdade, o direito acaba parecendo uma obra literária ou uma novela da Glória Pérez ou do Manuel Carlos, mas aí tem que ter uma Helena. Tem uma Helena na sala? Porque essa afirmação de que o direito parece uma construção literária, parece uma obra literária, parece uma novela, parece uma graphic novel para quem é nerd como eu e gosta de revista em quadrinhos, mostra um ponto de aproximação, uma interface do direito e arte, né? E quais são essas interfaces do direito e arte, né? Esse é um dado muito importante para compreender o que estou pesquisando, para compreender como eu vou levar isso para o nosso tema, né? Porque quando eu falo sobre direito e arte, quando eu falo, fez a pose, né? É aquele jogar vôlei, levanta para contar. Então. Pronto. Ele que era natural, né? Tá, pode tirar a foto do falando. Quando você fala de direito e arte, você pensa em, talvez, e é possível delimitar, talvez 6 cortes epistemológicos, lembra de estudo, pensamento, né? 6 cortes epistemológicos dessa relação entre direito e arte. De cara. Não somente não sou maluco, como ainda sistematizo teoricamente isso, né? E meu orientador não gosta de teorias gerais, mas lá vai eu construir uma sistematização teórica. Porque eu posso falar de direito e arte, no primeiro momento, como direito como objeto da arte, né? E aí é muito fácil. Quantos bacharéis em direito tenho aqui nessa sala? Quantos bacharelandos em direito tenho aqui nessa sala? E quantos dos senhores não pensaram em fazer direito ainda em ter idade, com 16, 17, 18, 19 anos, pensando em filmes de tribunal, ou livros que leram, ou aqueles mais novos, né, pensando em soap operas, pensando em seriados, né? Olha, eu vou querer ser perito criminal porque eu gosto de CSI, entende? Olha, perceba a questão da atuação policial. Quantas vezes nós vemos o mundo do direito retratado na arte, numa aproximação? E quantas vezes não é somente em filme ou em seriado, não é somente na obra visual, né? Às vezes na construção literalmente musical, né?
várias letras que trabalham com expressão jurídica. Há um samba sensacional, que eu não vou tocar aqui, mas a gente podia depois trazer um pandeirinho, fazer aqui, né? Do Ney Lopes, chamado Justiça Gratuita, que é interessantíssimo, divertidíssimo para ler. Primeiro toque, o direito como objeto da arte. Segundo toque, a arte como objeto do direito. Aqui, digamos assim, uma disciplina jurídica de formas de arte, ou de temas de arte. Né? Aqui eu não estou falando somente, estou falando de convênios, estou falando de leis de incentivo, bolsas, auxílios, né? Auxílio cultura, bolsa cultura. A gente tem, não existem limites para a criatividade humana quando quer tratar de direitos. E a aproximação no elemento da criatividade do direito com a arte é evidente. Terceiro corte. A arte como um direito. Aqui eu quero discutir direito à cultura, direito ao patrimônio artístico, direitos autorais, a liberdade de expressão artística. Um terceiro corte que eu posso pesquisar. O quarto, aí começo a aproximar do meu tema. Do meu tema aqui hoje. O direito como uma arte. Né? Há uma frase no jurisconsulto romano Celso, "Ius et ars boni et aequo". O direito é a arte do bom e do justo. A ideia de que o direito, muitas vezes, é uma técnica artística, em vez de ciência. A compreensão hermenêutica é um consenso estético de aceitação de uma verdade. Aí você diz, Rodolfo, você está viajando. É mesmo. Só para perceber aqui em relação à plateia, quem ainda é estudante aqui, estudantes, ótimo, tem um número substancial. Mas todo mundo já estudou constitucional, por exemplo, controle de constitucionalidade. Né? Aí estou falando agora só para os estudantes rapidamente, para estabelecer o canal de comunicação. Perceba, controle de constitucionalidade é do estudo? Não. Deve ser constitucional 3 ou 4. Não. Mas vai ter alguém que vai lhe ensinar isso aí. Entende? Pelo menos deve, né? Então, nesse ponto, perceba, querido, que quando você vai estudar controle de constitucionalidade, vai verificar quando o STF fala de modulação de efeitos. Minha amiga, isso é consenso estético. Porque, perceba, dos homens da minha idade para cima, porque todas as mulheres presentes, obviamente, são mais novas do que eu, porque já conversei com meu amigo Arone, nós homens envelhecemos, as mulheres se aperfeiçoam. Não há nenhuma mulher aqui com mais de 25. Então, nesse ponto, o que é que eu estou dizendo aqui? Quando você fala em modulação, então, quando é pessoal da minha idade para cima, né? Arone é meu irmão mais velho, a diferença é mínima, mas é meu irmão mais velho, se tornou em pouco tempo. A gente aprendia um brocado latino, né? Fiat justitia pereat mundus. Faça-se justiça e pereça-se o mundo. Quem leu da minha idade para cima, hermenêutica e aplicação de direito, Carlos Maximiliano, né? Puxa! A ideia, olha, aplicou, já era. Já era uma banana aí. Já passou esse tempo. É meu sotaque, né? Não tem jeito, né? Não dá pra você dizer que é isso. O juiz não pode mais aplicar uma face de justiça e pereça o mundo. Ah, não, a guarda é tal, não, vamos resolver. Aí não, cara. E o que Carrion, aqui, amigo aqui, falou na abertura é importantíssimo. Nós, na faculdade, eu sou juiz há 18 e professor 17. Nós, na faculdade, temos o péssimo hábito de só ensinar a litigar. Nós não ensinamos a resolver problemas. Nós não ensinamos a conciliar. Nós ensinamos a jogar um jogo. E as pessoas incorporam isso de tal forma que começam a achar que o processo judicial, por parecer um jogo, é um jogo. E não é. Você está cuidando da vida de pessoas. Parece um jogo, mas não é. Denorex, para o pessoal da minha tempo. Assim, né? Quem riu está denunciando a idade. Né? Aí é o problema de DNA, data de nascimento antiga. Então, nesse ponto, o que é preciso acertar quando a gente enfrenta esse tema da hermenêutica para o pessoal de controle de constitucionalidade? Ora, modulação de efeitos nada mais é
do que a ideia de pacificação de determinado conflito calcado especificamente de uma análise. Eu preciso dar um tempo, eu preciso acertar isso, eu preciso verificar. Quando o indivíduo pensa lá, inconstitucionalidade sem retirada de texto de lei, isso aconteceu com o 114 no primeiro da Constituição, isso aconteceu com a súmula 4, vocês vão estudar, a súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, é uma coisa linda para a controle de inconstitucionalidade. Porque diz lá, inconstitucional qualquer indexação contra o salário mínimo, mas em relação à adicional de salubridade, como isso vai dar uma confusão danada, é inconstitucional, mas enquanto não vier uma lei nova, fica aplicando a que está. Você reconhece que a atual é inconstitucional, mas diz, continua aplicando aí, para não dar confusão. A súmula vinculante 25, aí eu estou falando novamente para os estudantes da graduação, quando fala da ilicitude, não é inconstitucionalidade, da ilicitude da prisão do depositário infiel, é uma construção estética sensacional. Porque a ideia de norma supralegal era uma tese superada e que de repente, tirou da manga para resolver o problema, que era não contradizer a jurisprudência anterior, calcada ainda na visão do professor Moreira Alves, amigo de professor Ricardo Arão. Yes, tô ligado. Eu sou tão metódico que tomo sopa de letrinhas em ordem alfabética. A arte que fala ao direito sem falar de direito. É uma quinta modalidade. A ideia de cultura jurídica popular. A ideia de que nós tratamos de aspectos jurídicos. Para os estudantes de direito, vê se tem alguém mais no final. Já estudaram processo penal? Quem estudou processo penal? Você estudou? Dorinha estudou muito bem. Então, assim, ótimo, Dorinha. Você estudou processo penal, você estudou libelo crime acusatório, né? Pegue a letra de Domingo do Parque, de Gilberto Gil. O rei da brincadeira, José. Sabe? Pegue a letra. Compare com o libelo crime acusatório. Porque o libelo crime acusatório é apenas descrição dos fatos, provará. Descrição dos fatos. Nós estamos trabalhando com aspectos jurídicos. Né? E lá no libelo crime ia ser homicídio por motivo torpe, ciúme. Beleza? Puxa. E final. A arte como técnica de compreensão, conscientização e aprendizado do direito. Aqui eu penso, por exemplo, no Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Aqui eu penso, desde as minhas palestras cantadas, as minhas audiências simuladas, lúdicas, de Bob Esponja contra Siriguejo e de... Obrigado. De Branca de Neve contra os 7 anões pedindo vinho para exercício doméstico. De Duendes contra Papai Noel dizendo que era assediado sexualmente por Mamãe Noel. Que vale tudo. E o que é que isso tudo tem a ver? A pergunta que alguém vai dizer é, vem cá, ele está falando desse tempo todo. O que é que isso tudo tem a ver com alienação parental e poesia? Tudo. Tudo. Por quê? Porque entenda a poesia como uma metonímia. Entenda a poesia, aqui é uma relação de metonímia. Eu estou falando de uma parte para falar do todo. Eu não estou falando só de poema. Eu estou falando de toda a manifestação artística que pode, nesse último corte epistemológico, conscientizar. O campo maior de atuação é, sem dúvida, a reflexão sobre o tema através de manifestações artísticas. E, meus amigos, nós não combinamos nada. Sou amigão de Lenita, viramos parceiros, amigos aqui, em função das organizações aqui das meninas. A gente troca e-mails, telefone. Mas não combinei nada com a Lenita. Não combinei nada com o doutor aqui. Não fez nada. Mas estava ali sentado. Olha que coisa impressionante. Os dois e eu. Vamos falar da novela. Salve Jorge. Letícia Spiller. No meu tempo era Babalu, era... Tá certo. Mas vamos lá. Por quê? Porque a ideia especificamente
de que a comparação de uma situação real com uma expressão artística permite a tomada de consciência, seja quando se assiste a novela das 9, seja quando assisto a uma novela tipo infantil Carrossel, e aí eu vou pensar, alguém assiste? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e outro de 7, eu assisto Carrossel, choro quando o Cirilo fala, quando a Maria Joaquina maltrata ele, eu me sinto assim, agora vai sair Carrossel, vai acabar, vai voltar Chiquititas, né? Também vou ver, vou lembrar da minha infância, ótimo. Mas perceba, quantas novelas, quantos filmes não abordam situações terríveis de alienação? Quando eu falo sobre divórcio, claro, pessoal da minha idade para cima, eu vou pensar de Kramer versus Kramer, eu vou começar a determinadas construções. Quando eu faço a palestra cantada e canto com minha filha mais velha, mais nova, Jamile, né? O Telefone Chora, de Márcio José, né? Uma pérola do cancioneiro brega brasileiro, eu permito emocionar não aquele, não somente quem viveu, mas aquele que nem sequer viveu a condição de alienado, mas que se condói na dor do outro, sentindo a dor do outro como se fosse sua, revivendo-a ou vivendo-a como se a tivesse presenciado. A arte pode servir muito para a tomada de consciência do direito. E a poesia em sentido estrito. O que a poesia em sentido estrito pode fazer para mudar o mundo? O que é que a nossa música pode fazer para mudar o mundo? A poesia, a palavra, a canção não mudam o mundo. A poesia, a palavra, a canção mudam seres humanos, que mudam o mundo. E aí eu tenho que encerrar. Só que para encerrar, uma palestra minha sem poesia não seria uma palestra minha. Eu tentei ficar comportado, não consegui. Mas eu tirei a roupa, pelo menos. E aí eu disse, olha, hoje eu estava rascunhando, queria dizer para os senhores, pensando, e disse, olha, eu preciso fazer uma poesia. E aí eu disse, vou fazer uma poesia que eu vou ofertar ao proteger. Para vocês. Essa é para vocês. Alienação parental, além da lei. Qual é o sentido de ser deixado só? Qual é o significado de virar joguete de quem o criou? O que faz alguém transformar o fruto do amor em uma forma para torturar alguém a quem já se entregou? Como imputar tamanha dor a quem não pediu sequer para vir ao mundo viver ou provar o seu sabor? Quando filhos viram massa, só se constrói um muro de tristeza. Quando filhos viram moeda, só se paga o preço do rancor. Quando filhos viram brinquedos, só se joga o jogo do ódio. Quando filhos viram propriedade, só se é dono do seu próprio veneno. Morte, tragédia, culpa, homicídio doloso da inocência, isolamento, depressão, raiva convertida em manipulação, roubo, furto,